Teste. Canção de Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, damos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. De Casimiro Cunha Espírito, recebido por Chico Xavier. Mestre Jesus, é sempre bom estar aqui. É sempre bom estar nesta casa que nos ampara, que nos protege, que nos faz ter mais equilíbrio emocional, físico, perispiritual, que nos incita a nos melhorarmos intimamente, que nos convida a te seguir sempre. Esta casa, regida por amigos espirituais, por mentores, companheiros, que em todos os instantes nos amparam, auxiliam, nos intuem e facilitam a nossa vida diária. Assim, Jesus, é sempre bom, como dissemos, estar aqui para aprender, apreender, captar as tuas emanações, as tuas energias que nos chegam através dos teus emissários. É sempre bom estar aqui, porque aqui nós temos trabalho. Aqui o nosso tempo não se perde. Aqui nós multiplicamos os minutos no entendimento, no aprendizado, mas principalmente na prática dos teus ensinamentos, na prática do Evangelho. E a cada segunda-feira que aqui estamos, a cada vez que aqui assistimos, ouvimos as exposições que são realizadas, são oportunidades a mais que nós temos de aprender e utilizar o que aprendemos em nossas vidas. Que estas lições sejam, enfim, Senhor, o caminho mais curto para segui-lo, o caminho reto em tua direção. Muito obrigado, Mestre, por tudo aquilo que o Senhor nos dá sempre. Em teu nome abrimos a reunião de segunda-feira. Que assim seja. Boa noite a todos. A todos, inclusive, que estejam pela internet nos ouvindo, que recebam também essas bênçãos que aqui recebemos no ambiente. A todos que aqui estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. O convite é que voltem sempre, participem conosco das nossas atividades, sejam atividades instrutivas, educacionais ou atividades assistenciais. As portas estão abertas para todos aqueles que desejam trabalhar em nome do Cristo. Para aqueles que já frequentamos habitualmente a nossa casa, o convite é o mesmo. Convidamos a todos a desligarem seus celulares, colocarem pelo menos no silencioso, confiram, por favor, para que possamos ter uma exposição sem problemas. Com a palavra, então, o nosso companheiro Falcone, com ele a nossa atenção. Teste, teste. Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens, companheiros que nos visitam pela primeira vez, companheiros da internet à distância, nós começamos a nossa penúltima reunião do ano de 2009 com uma palavra: agradecimento. Ao longo da reunião, nós explicamos o porquê. Havia um tempo em que as árvores falavam.
Embora muitas pessoas não acreditem, nós podemos dizer: as árvores ainda falam. Nós perdemos foi a habilidade de ouvir, de entender o que elas falam. Neste final de semana, tem que abaixar um pouquinho que está reverberando o som. Nós fomos assistir um filme, os quatro, Andréia, Amélie, Armandinho e eu, que quem tiver tempo para assistir, vale a pena assistir. Chama-se Avatar. E é um filme extraordinário, que fala de uma comunidade, num planeta, que está dentro da cabeça de cada um de nós, chamado a Terra de Pandora, onde os habitantes do planeta tocam na árvore, tocam no animal e conseguem entender a linguagem dos reinos, chamados reinos primitivos em relação ao reino humano. Assim, a exemplo dos índios, que quando vão entrar na mata, pedem licença aos espíritos da floresta para poder entrar na mata. A exemplo de todas as tribos, onde existe a presença dos xamãs, há a possibilidade de entrar em contato com os espíritos dos animais, segundo a tradição destes povos ditos primitivos. Neste tempo que nós nos referimos, as árvores conversavam entre si. E 3 árvores nasceram próximas uma da outra, e eram árvores de madeira de lei. E conforme foram crescendo, já que as árvores estão enraizadas no solo, não tem como se locomover iguais aos animais, elas ficavam conversando como boas vizinhas, como boas comadres. E uma delas disse um dia: eu quero pedir ao Senhor da vida que quando eu cresça, eu cumpra a minha missão no planeta, me transformando num baú que onde possam ser guardados os tesouros mais valiosos, as peças, as pedras, as gemas mais preciosas. A árvore do lado, ouvindo aquilo, disse: se você tem desejos, eu também tenho. Eu desejo que quando eu crescer, eu possa ser transformada num barco que transporte reis, rainhas, a nobreza, pessoas especiais. E a terceira árvore lá no canto, meditando, ouvindo a conversa das 2 amigas, e foi cutucada: e você? Qual o seu desejo? Eu quando crescer, quero ser a árvore mais alta da floresta. Eu quero ser a mais forte. Quero ser lembrada pela eternidade como a mais poderosa, como o símbolo mais poderoso. O tempo passou e de vez em quando elas voltavam àqueles assuntos e cada uma tecia os seus comentários, mas ficaram fiéis ao desejo primitivo. Anos, anos e anos, até que ali chegaram os homens dos machados e escolheram as melhores árvores para baterem naquele lote. E entre as melhores árvores estavam aquelas 3, agora árvores adultas, fortes, vetustas, e o machado jogou as 3 no chão. E elas foram levadas para diferentes. E perderam contato uma com a outra. Mas o espírito do tempo, que acompanha a tudo e a todos,
pôde rastrear a história de cada uma delas. E, infelizmente, as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam. Porque a primeira, cujo desejo era ser transformada num baú, onde fosse abrigado, guardado, tesouro valioso, foi transformada, cortada em pedaços e transformada a sua parte principal num coxo para dar comida aos animais na estrebaria. Outra daquelas 3 árvores foi para a serraria e foi transformada em tábuas e vendidas para um homem que construía barcos. E foi transformada num barco de pescadores. E a terceira foi transformada em tábuas mais grossas, chamadas pranchões, e foi colocada num depósito no meio de outras madeiras. O tempo passou, e uma sem saber notícia da outra, mas fazendo a avaliação da própria história, sentiram-se desiludidas. Será que o Senhor da vida, não ouviu as suas preces, os seus pedidos, quando cresciam na montanha alta, nos contrafortes? Os anos passaram, e aquela que foi transformada num coxo de animal, foi comprada por um homem que era dono de uma estrebaria na cidade de Belém de Judá. E na cidade de Belém de Judá, quando o imperador de Roma quis fazer o censo do povo da Judéia, para lá se dirigiu um homem, um carpinteiro chamado José, com a sua esposa jovem ainda, chamada Miriam de Nizirá, ou Miriam de Nizirá. E quando chegaram à cidade de Belém, não havia nenhuma vaga nas hospedarias, nas casas de parentes, de amigos, e ela quis para dar à luz a um bebê. Recolheu-se numa manjedoura, numa estrebaria, e aquele coxo, coberto de palhas, foi transformado no leito da criança recém-nascida, que até hoje continua sendo o maior tesouro que o planeta Terra já recebeu. Jesus de Nazaré, Yahshua, repousou suavemente na falta de um berço, naquele coxo improvisado. E dessa forma, o pedido daquela árvore que cresceu na montanha, nos contrafortes do monte, foi atendido. Ela não se transformou num baú, mas se transformou no recipiente no qual foi colocado o tesouro mais precioso da terra. Anos depois, no lago de Quinerá, Quinerá em aramaico significa lira, ou alaúde, e o lago de Quinerá, traduzido para o grego como lago de Genezaré, foi o palco em que, numa embarcação de pescadores, numa travessia feita de Cafarnaum para o outro lado o val de Betabara, para o outro lado as colinas de Golã, 13 homens estivessem numa barca, e como os ventos descem fortes das colinas de Golã até hoje, e em questão de minutos, a água do mar que está calma, se em ondas fortes, aquele que era o líder daquele grupo de 13 homens, adormeceu, e a embarcação começou a sacolejar para lá e para cá, e um deles disse: mestre,
O barco vai afundar. O homem ergueu-se. E naquele barco, feito com as tábuas da segunda árvore, que sonhava em ser uma barca, uma embarcação que conduzisse o rei e a rainha mais famosos da terra, ele disse, abrindo os braços, paz, shalom, em aramaico. E o mar serenou, e as tábuas que rangiam ao rugir da tempestade sentiram a suave daquele que foi chamado mais tarde o Rei dos Reis. Coisa de 2 anos e meio depois, na velha cidade de Jerusalém, alguém disse, é necessário 2 traves fortes, e indo até o depósito empoeirado da madeireira, pegou 2 traves de madeira, pregou uma na outra e transformou aquelas traves de madeira na cruz, onde aquele que era livre de pecados, a criatura mais pura que já pisou no planeta Terra, teve o seu corpo crucificado e amarrado, ali pouco acima, na Montanha da Caveira, também conhecida como do Gólgota. Gólgota em aramaico significa Monte da Caveira. Era a 3ª árvore que tinha o sonho de ser lembrada pela eternidade, pelo seu porte majestoso, e cravada na madre da terra, num buraco improvisado, recebeu o corpo daquela criatura extraordinária, que marcou a consciência e tem marcado a consciência de milhares e milhões de seres na terra. E até aqueles que não se dizem cristãos, têm na figura de Jesus de Nazaré, uma figura de respeito, de atenção e consideração. E a cruz passou a ser um sinal nos 5 continentes, colocado como símbolo de transformação, de mudança, embora até hoje seja usada por alguns como símbolo de imposição. Assim, se formos analisar os sonhos e as esperanças de cada uma daquelas 3 árvores, e formos analisar um período curto, poderemos dizer que foi um fracasso. Mas se continuarmos observando a história, poderemos ver que as expectativas de cada uma delas foi almejada, foi conseguida. Há um ditado popular, e eu gosto muito de ditado popular, que diz que quem persevera sempre alcança. E há um ditado popular outro, que quando eu vejo que os tempos mudaram e há necessidade de fazer uma afinação, quando o Guilherme começa a tanger as cordas do violão, de repente ele percebe que tem uma corda que desafinou, e ele tem que fazer uma correção. Eu tenho mania de fazer correção em certos ditados populares. Diz um ditado popular que a esperança é... Eu mudei. Esperança é a que sobrevive. Porque enquanto as religiões lá fora falam em morte, enquanto as filosofias lá fora falam em morte, enquanto as bocas lá fora falam em morte, Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenhais paz, eco bonus pater sum, eu sou o bom pastor, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, precarregados, e eu vos aliviarei. Mas não é aliviar a lá Harry Potter, lumos, e sai uma labareda na ponta da varinha de condão, e transforma a pessoa num rato,
ou num lobo, ou no que quiser. É uma transformação diferente que o Cristo nos propõe, a transformação de dentro para fora, a transformação pela instrução, sim, porque o conhecimento é muito importante. O conhecimento é tão importante que o Espírito de Verdade diz a Kardec: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Sem conhecimento, não teríamos vidro, embora diga-se que o vidro foi descoberto por acaso numa fogueira na Babilônia, onde a sílica, misturada com outros elementos, criou uma borra, em que os babilônios e os assírios viram que poderia ser moldada, e ali começou a primeira construção do vidro. Sem o conhecimento não teríamos o microfone, a amplificação. Sem o conhecimento ainda estaríamos habitando em cavernas ou em tabas. Sem o conhecimento não haveria a possibilidade de pessoas em casa, neste momento, aqui em Juiz de Fora, em diversos pontos do Brasil, e conforme sabemos até no exterior. Nós temos pessoas acompanhando as nossas palestras de Dubai, do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal e de outros pontos do planeta. Recebemos e-mail constantemente. A notícia vai espalhando, porque a notícia boa também espalha. A ruim espalha a boa não tem pressa não, mas vai chegando. E o pessoal vai espalhando para as suas networks e vão chegando. Então, nós podemos dizer que a esperança é que sobrevive, porque a proposta de Jesus não é a proposta que muitos daqueles que interpretam o Novo Testamento dizem: aceite Jesus como seu Salvador, e você já está no reino dos céus. Ele disse que não, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E quando perguntaram a ele o que era necessário fazer para alcançar o reino dos céus, ele diz: é necessário nascer de novo. E Nicodemos, que era um dos sábios mais sábios de Jerusalém, um dos sacerdotes da linha de pesquisa do Sinédrio, pergunta para ele: mas mestre, como é que pode um homem já adulto voltar ao ventre de sua mãe? E ele diz: se tu que és doutor da lei em Israel, não entende as minhas palavras, eu agradeço a Deus ter velado o conhecimento aos homens de cultura e deixar para o povo que sabe, que entende, que é simples, mas não é simplório, que é curto de cultura, mas tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Não tem acesso à academia, não tem acesso à pesquisa, mas tem olhos de ouvir. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Olhos de ouvir já fica precisando de um milagrezinho, né? A coisa é séria, vocês me ajudem. Então nós vamos ver que a proposta de Jesus é a proposta do ajuda-te e o céu te ajudará. Que traduzida em bom português é: faça da sua parte. Voltamos à terra. Jesus diz a Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Nascer no ventre materno, onde a criança, o feto, passa pela convivência com um mundo aquoso, aquático. Voltamos a ser peixinhos girinos, sentido figurado, e a densidade, o pH do líquido que está dentro da bolsa, da placenta, é o mesmo